Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Portanto, o fato de muitos de vocês estarem aí dentro desse meio compressivo, deprimente, né, mais do que deserto, né? Deserto pelo menos não acontece nada, mas aí acontece coisa que só leva você para trás, né? Você não tem estímulo nenhum para estudar, ao contrário, você é cada vez mais empurrado para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Existe alguma vantagem nisso? Vocês podem desenvolver uma resistência que um estudante médio americano ou europeu não tem, e que aquele brasileiro transplantado para cá na juventude perde no primeiro mês. Nesse sentido, eu acho que vocês devem estudar, dizer, as vidas daqueles brasileiros que produziram alguns dos produtos mais dignos da nossa alta cultura e que foram a vida toda vítimas desse ambiente compressivo. Um deles é Lima Barreto. Quando você vê a vida de Lima Barreto, eu digo, mas aquilo é só desprezo, isolamento, né? Discriminação, boicote, falta de chance. E, no entanto, o sujeito escrevia os livros que eram bem melhor do que tudo que os seus coetâneos estavam fazendo. Eu digo para estudar essas coisas porque, de certo modo, essa é a sua vida. É isso que vai acontecer para você. E lutar contra isso e tentar preservar, dizer, a sua concentração e objetivos elevados no meio disto vai lhe fazer muito bem, vai lhe fazer muito melhor do que você ter uma bolsa de estudo para Oxford. Veja, pelo fato de você viver no Brasil, você está tendo acesso a algumas das experiências mais deprimentes e terrificantes que um ser humano pode passar no que diz respeito ao seu desenvolvimento espiritual. Só que essas possibilidades que existem no Brasil, elas estão se espalhando pelo mundo. Lentamente, você vê certos sintomas de degradação extrema que antes você só via no Brasil aparecerem aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra. Só que acontece o seguinte, americanos e ingleses são totalmente indefesos ante essas coisas. 100% indefesos. Justamente porque foram acostumados com outro patamar, você está entendendo, de educação, de alta cultura, etc, etc. Até de educação doméstica. Então, existem certas manifestações da degradação humana que são invisíveis a um americano ou europeu. Ele não percebe aquilo porque ele está fora da possibilidade dele. Quando eu contei aqui para alguns americanos a história do Lula com as cabritas e com o personagem, companheiro de cela que ele diz que estuprou, os americanos não entendiam nos primeiros momentos. Porque aqui o máximo que aconteceu foi o Bill Clinton com a Mônica Lewinsky. Agora, cabritas, meu filho, jumentas. É evidente que qualquer pessoa aqui que tem uma relação com a jumenta ou com a cabrita, mesmo na infância, será imediatamente submetida a tratamento psiquiátrico. A família vai ficar alarmada, vai dizer, esse menino tá louco. E quando o Lula deu aquela entrevista, né, dizendo, que bom, antigamente nós tínhamos mais liberdade, nós podíamos comer cabritas e jumentas. Então ele está, vamos dizer, proclamando que numa certa área do Brasil, pelo menos, vamos dizer, a loucura, o sintoma psicopatológico era admitido como normal. Isso aí não tem jeito de você meter na cabeça de um europeu ou do americano. Ele nunca vai entender isso aí. O dia que ele entender isso, ele terá se rebaixado, ele terá admitido essa hipótese. Agora, se você admite como hipótese viável ter relações com jumentos e cabritas, por que você não há de estuprar um ser humano? Já é um upgrade, né? Veja, o sujeito que comia cabritas
Agora ele está comendo gente. Não é um upgrade, ele está mais próximo da normalidade do que estava antes. Então, a vida em condição de miséria espiritual e intelectual extrema pode alimentar em você uma certa independência do meio que num outro ambiente você não conseguiria. Aqui o meio é bondoso, trata bem, te dá chance, ninguém está te boicotando, deixam você ir para frente, às vezes até torcem por você, mesmo que não gostem do que você está dizendo, eles vão te empurrar para frente. Só vão te boicotar em casos extremos, evidentemente, né? Isso também existe, mas não é a norma, não é a regra. Então você se adapta facilmente ao ambiente. E se você se adapta ao ambiente, você se torna tão indefeso quanto os outros participantes do mesmo ambiente. Isso quer dizer que se você pegar um sujeito formado aqui nos Estados Unidos, ou em Oxford, ou na Sorbonne, mandar para o Brasil, ele vai se degradar a um ponto que você não consegue imaginar. Você vê o caso do Pierre Verger, antropólogo formado na França. Chegou no Brasil, se encantou com o negócio do candomblé e depois escreveu aquele livro, né, O Uso das Plantas na Cultura Yoruba, onde ele lá, né, descreve rituais para você matar o seu adversário, para você fazer cair o pênis do seu inimigo e outras coisas similares. Isso aí que aconteceu com esse menino que apareceu cheio de agulha no corpo é um desses ritos. E ele descreve aquilo sem perceber, né, que ele se degradou muito abaixo do que poderia imaginar no começo. Quer dizer, como é que você vai achar, vamos dizer, que uma religião que normalmente pratica ritos para isto, né, vamos dizer, é uma religião como qualquer outra, né, é uma coisa válida, nós temos que aceitar isso na diversidade cultural e devemos até praticar isto. Porque se você admite que aquele ritual tem uma eficácia, e você o pratica, então você é obviamente um assassino. Se o rito tem uma eficácia material, ele mata efetivamente a pessoa. Se você pode provar que tem essa eficácia, então, e você pratica, então você é um assassino. E se não tem eficácia nenhuma, então você está enganando todo mundo. Você é um charlatão. Quer dizer, não há terceira alternativa. E o sujeito escreve isto. E ele se integra na cultura brasileira e vai para o buraco. Ela desce até o último nível de degradação concebido. Você vê quando o Bruno Tolentino chegou no Brasil. Eu tinha as maiores esperanças em torno do Bruno. Mas ele não resistiu à confusão, ao caos do meio. Ele afundou mesmo. E foi destruído pelo AIDS. Não é brincadeira isso aí. Quer dizer, quanto tempo leva para você formar um Bruno Tolentino? 30, 40 anos. O Bruno teve a melhor formação possível e as melhores companhias possíveis. Eu considero, vamos dizer, que o círculo de amizade com pessoas capacitadas é até mais importante do que a formação acadêmica. O que o Bruno aprendeu, né, ele aprendeu na convivência com os grandes poetas, grandes críticos da época, muito mais do que em qualquer curso universitário, é óbvio, né? Só a amizade dele com Winston Alden, que teve 30 anos de amizade, era o maior poeta vivo da Inglaterra, você diariamente conversando com o cara, mas alguma coisa você tem que aprender. Então, se você pensasse, um investimento humano para você criar um Bruno Tolentino é enorme. Mas ele podia sobreviver bem e produzir bem no meio europeu. Se você pensar bem no Brasil, o que ele produziu? Nada. Praticamente tudo que ele publicou estava pronto na Europa. Ele só deu uma ajeitadinha final, deu uma edição e publicou. Tudo que ele escreveu no Brasil é nada perto do que já estava escrito. Então o Bruno voltou ao Brasil para morrer. E note bem, o Bruno era um gênio assombroso. Agora, você tem que pensar, o que eu quero fazer? Eu tenho uma missão para com esse país, porque eu estou vendo que isso aqui está degradando abaixo do que a gente esperava.
e nós temos que criar uma coisa melhor para a geração seguinte, esta é a nossa missão, ou ao contrário, eu estou apenas me sentindo desconfortável aqui e quero uma coisa melhor para mim. Se este é realmente o seu problema, então você está realmente fora da vida intelectual, porque você está julgando a sua vida, a vida que você quer realizar é apenas uma vida de conforto, não de realização. Claro que o conforto é preferível ao desconforto, isso eu não discuto. Porém, existe o critério de hierarquia, o critério de importância. A partir do momento que você entendeu que existe uma vocação e junto com ela uma certa missão a cumprir, esta missão tem que ser o critério de julgamento de tudo. Aquilo que favorece a missão é bom e o que desfavorece é ruim. Ora, a extrema miséria pode desfavorecer. Mas o conforto e o bem-estar também pode desfavorecer. Portanto, tudo isso é muito relativo. Tá certo? Então, eu olhando a minha própria vida, eu não posso dizer que os momentos de maior conforto e segurança foram os de grande criatividade. Eu acho que não. Não foram. Alguns momentos de mais criatividade foram os mais miseráveis. Então, é claro que vocês estão num ambiente que nós podemos considerar humanamente compressivo, depressivo, né?